Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo do meu intercâmbio de au pair, como eu comecei, que etapa eu estou no momento, o que tá acontecendo, como é que foi passar por cada etapa. Vou dar algumas dicas pra vocês também. Então continua no vídeo que eu vou contar tudo. Conheci o intercâmbio de au pair já tem muito tempo. Eu tô com 24 anos, eu devo ter conhecido o intercâmbio de au pair ali quando eu tava no meio do ensino médio, no segundo ano mais ou menos do ensino médio. Porque nessa época eu já pensava em talvez ir pra fora, né, fazer intercâmbio e tudo mais. Só que tava no segundo ano do ensino médio, não tinha nada, não tinha nem 18 anos, não tinha carteira, não tinha nada. Então assim, eu nem fiquei muito com isso na cabeça, não. Passou o tempo, me formei, entrei na faculdade. E aí, quando eu tava ali já pro final da faculdade, essa ideia de fazer intercâmbio, ela voltou. Uma coisa que eu sempre tinha como objetivo é que eu queria ficar um tempinho maior para fazer intercâmbio. Eu não queria ir fazer intercâmbio de 3, 6 meses. Eu queria, no mínimo, poder ficar um ano e meio, 2 anos fora para poder realmente ter um tempo ali grande para melhorar o meu nível de inglês. Não só melhorar o meu nível de inglês, mas também ter mais tempo, né, para poder conhecer o lugar para onde você tá indo, poder viver, criar novas experiências, conhecer novas pessoas. Quando eu decidi que eu iria fazer o intercâmbio de au pair, que eu realmente comecei a fazer algo para o processo andar, foi quando eu comecei a fazer aulas de inglês particular. Isso foi em abril de 2022. Eu comecei a fazer aula de inglês particular porque o meu nível de inglês era bem básico. Isso me ajudou muito. Eu fiz por uns 6 meses, mais ou menos. Depois disso, fui estudando sozinha. Então, eu não tinha nada. Eu não tinha inglês, eu não tinha horas com criança, eu não tinha carteira. Eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um passaporte. Eu tinha feito meu passaporte em janeiro de 2021, porque eu sabia que um dia eu ia pra fora. Então, eu fiz ali meu passaporte naquele ano. Com o intuito assim de ter uma motivação a mais para eu poder não desistir de ir para fora, de tentar um intercâmbio ou de fazer algo. Eu não sabia, naquele momento que eu fiz o passaporte, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia. Em algum momento eu ia, assim que eu acabasse a faculdade. E no meio de 2022, em julho, eu já comecei a trabalhar as horas com criança. Então, no início, a primeira coisa que eu tive a oportunidade de fazer, porque eu trabalhava, né, de segunda a sexta, eu estudava, então eu só tinha os finais de semana. Eu procurei um espaço, né, que aluga brinquedos, conversei com o dono e tal, e daí ele me chamou e eu comecei a trabalhar em festas infantis aos fins de semana para poder conseguir as horas com criança. Foi uma oportunidade muito boa, porque ali no início eu já tinha experiência com crianças de todas as idades, então de 2 anos de idade até, sei lá, adolescente, sabe? As outras experiências com crianças que eu também tive eu fiz trabalho voluntário em uma creche por cerca de 3 meses. E nessa creche eu ajudava a cuidar de crianças de 4 meses até 3 anos de idade. Então foi muito bom, porque eu ficava principalmente no berçário, né, que era com crianças de 4 meses até 1 ano e meio. É a idade que eu mais gosto, assim, quem me conhece sabe que eu adoro bebê. Então ali eu consegui realmente muita experiência com bebê. A maioria das famílias tem bebê, então se você tiver experiência com bebê no seu perfil, isso provavelmente vai aumentar o seu fluxo de famílias quando você estiver online para conversar com elas. Nesse momento eu ainda estava fazendo as aulas particulares de inglês, eu parei de fazer em setembro, e aí eu já estava fazendo o meu trabalho voluntário, eu já não estava mais trabalhando, eu tinha saído do emprego, então eu estava só fazendo trabalho voluntário e aula de inglês. Depois que eu saí do trabalho voluntário, nisso eu tava no último período da faculdade, tá? Tava fazendo TCC, tava fazendo trabalho voluntário e estudando inglês. No final do ano, no final de 2022, surgiu uma oportunidade e eu cuidei de um menino, ele tinha 5 meses na época. Eu cuidei dele por 1 mês e meio, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses. Então foi outra oportunidade muito boa que eu tive de experiência com criança, porque eu ficava o dia inteiro sozinha com ele. Gostei muito de todas as experiências que eu tive. Cada uma delas, assim, foram únicas pra mim e contribuíram muito, sabe, na experiência hoje em dia que eu tenho de cuidar de criança. Cuidar de criança não é fácil, mas quando você se permite viver aquilo, entender como aquilo funciona, fica tudo muito mais fácil. No final de 2022, no início de 2023, eu já tinha ali as horas com criança, eu já tava ali mais ou menos, né, com o nível de inglês exigido pela agência.
só que eu ainda não tinha a carteira de motorista. Eu iniciei o processo da minha carteira em março de 2023 e eu concluí a minha CNH, né, quando eu tirei a minha CNH foi em agosto de 2023. Nesse meio tempo, enquanto eu estava tirando a carteira, eu fiz a minha entrevista com a agência, daí eu fui aprovada, só que eu precisava da carteira, né, para poder ficar online. Sobre o preenchimento do application, gente, na Cultural Care, você não precisa fazer entrevista primeiro, nem nada, tá? Para começar a preencher o application. Você pode simplesmente entrar no site da Cultural Care, tem o login lá para au pair, e aí tem a opção, criar uma conta. Você pode criar sua conta e ali mesmo você já vai preenchendo o seu application. Eu fiz isso, não tinha participado da palestra, a primeira palestra que tem, não tinha participado, não tinha feito nada. Quando eu comecei as aulas de inglês, já entrei lá, comecei a preencher meu application. É um application um pouquinho grande, então você vai colocar informações suas sobre você, foto com criança, você precisa colocar 3 vídeos. O vídeo eu só concluí quando eu já tava ali, depois que eu já tinha passado a entrevista da agência e quando eu tava esperando para tirar a minha carteira. Então eu fiz o meu vídeo nesse meio tempo. O Instagram da Cultural Care, o Instagram da Cultural Care no Brasil, vocês conseguem achar Instagram das representantes da Cultural Care nos estados. Foi o que eu fiz, porque assim a comunicação é muito mais rápida. Então eu entrei lá, procurei a representante de Minas Gerais, que é de onde eu sou. Lá tinha o contato de WhatsApp, eu já entrei em contato e aí eu já comecei a conversar com ela. Primeiramente, eu precisei assistir uma palestra, né, sobre o programa. Assistir essa palestra. Depois que você assiste essa palestra, você marca a sua entrevista. Sua entrevista de perfil e a sua entrevista de inglês. Eles vão te enviar no seu e-mail o boleto de R$40 para você pagar a sua entrevista, que é o teste de perfil, né, e o teste de inglês. Então, é tudo junto, no mesmo momento. A entrevista da Cultural Care, na parte de português, ela vai perguntar sobre você, sobre a sua família, sobre como você é, o que você faz, o que você gosta. Na parte de inglês, ela provavelmente vai te perguntar a mesma coisa que ela te perguntou em português, só que de forma mais objetiva. Talvez vai perguntar sobre a sua expectativa, por que você quer fazer intercâmbio. E muito provavelmente também vão perguntar, vão fazer, né, alguma pergunta de emergência, alguma situação de emergência. E vão perguntar o que você faria nessa situação, em inglês, na parte de inglês. Assim que você passar na entrevista da agência, eles já vão te mandar o boleto da taxa de inscrição, que se eu não me engano é R$350 ou R$360. Você paga isso daí, e aí depois você só vai pagar a taxa da agência quando você tiver fechado com uma família. E a taxa de inscrição, porém, eu só fui ficar online um tempo depois, porque, como eu disse, eu ainda não tinha a minha carteira de habilitação. E aí eu não tinha feito ainda o formulário médico, não tinha preenchido o formulário médico, porque a agência falou que era para eu esperar assim que eu tirasse a carteira, porque o formulário médico que a agência pede que você tenha, ele tem validade de 6 meses. Então é importante que vocês façam o formulário médico somente quando vocês já estiverem bem perto de ficar online, porque ele só vai valer por 6 meses. Então, se nesses 6 meses você não fechar com uma família, você não embarcar em 6 meses, você vai ter que fazer ele de novo. Sobre a etapa de ficar online, gente, a etapa de ficar online é algo que para algumas meninas é bem tranquilo, para outras é muito frustrante, para outras é razoável. Assim, o fluxo das agências no geral, né, ultimamente eu acho que talvez não tenha sido tão bom, mas isso é muito relativo de perfil também. Mas assim, eu fiquei online praticamente 5 meses, ia fazer 5 meses no dia 31 de janeiro, que eu estava online, né, conversando com as famílias. E a família que eu fechei me pediu match no dia 29, se eu não me engano. Eu oficializei o match com eles dia 1º de fevereiro, mas eles me pediram match dia 29 de janeiro. Então, eu fiquei online praticamente 5 meses. As famílias que entraram no meu perfil, não conversei com todas. Algumas eu nem aceitei a conexão. Mas isso vai de cada um também. Tem gente que conversa com todas. Eu não. Tinha algumas que entravam e eu já via que, né, era bem red flag, então nem aceitava. Tem família que talvez vai ficar mais calada, vai te perguntar poucas coisas, a entrevista vai ser mais séria. Tem família que a entrevista vai ser muito mais descontraída. Então, assim, é muito relativo, sabe? Mas é legal você ter essas experiências. Porém, com o tempo fica um pouco cansativo. Como eu falei, fica online praticamente 5 meses. Então, chegou um momento que eu já não tava aguentando mais.
Eu tô acontecendo o tempo que tinha que acontecer, gente, porque às vezes a gente quer que algo aconteça no tempo da gente, mas não é pra acontecer naquele momento, porque a gente não tá preparado pra acontecer naquele momento. Então tudo vai acontecer na hora que tiver que acontecer, e é isso. Chegou um certo momento, quando eu tava ali com 4 meses online, mais ou menos no final ali de novembro pra dezembro, que eu falei, é isso, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Não vou ficar me estressando com isso mais não. Vou ir guardando meu dinheiro, me preparando, vou ir vivendo. Não vou me desgastar demais por causa desse intercâmbio. Na hora que for pra acontecer, vai acontecer. E aconteceu. É difícil, é cansativo. Não compare o seu processo com o processo de outras meninas. Tem menina que com 1 semana online já fecha match. Tem menina que fecha com 1 mês, 2 semanas. Tem menina que fica 5 meses, assim como eu fiquei. Tem menina que fica, sei lá, 6, 7, 8 meses. Então, assim, isso é muito relativo. Eu acho que o importante é você tentar ao máximo fazer uma boa escolha, ter certeza de que ali no momento que você pode fazer, você tá fazendo uma boa escolha. Tenha muito bem estabelecido aquilo que você tá buscando, aquilo que você quer pro seu ano de au pair. Porque se você não souber, você pode acabar tomando decisões precipitadas ou tomando decisões erradas, achando que você tá fazendo o que é melhor pra você e que talvez não é. Porque nem você não sabe o que você tá querendo. Quando eu fechei meu match com a minha família, demorou um tempinho ainda. Eu entrei em contato com eles, porque eles ainda não tinham entrado em contato comigo. Então eu entrei em contato com eles pra falar que eu já tinha fechado o meu match. Eu fechei o meu match meio que 2 meses e 3 dias e 4 dias antes do dia do meu embarque. Eu fechei o meu match numa quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Quando foi no dia 5, segunda-feira, Boston me ligou pra poder confirmar o match. Uma coisa engraçada, eles me ligaram, eu estava trabalhando, eu saí do meu trabalho para ir para uma consulta. Fiz a consulta, e aí quando eu estava voltando da consulta pro meu trabalho, estava no ônibus, e aí Boston me ligou. Eu vi assim um número diferente, daí eu atendi. E o ônibus lotado, gente, 3h30 da tarde, ônibus lotado. E aí eu atendi, só que eu não tava entendendo nada, porque tava um barulhão. E aí a única coisa que eu consegui falar a pessoa que me ligou perguntou, é a Lunara? Aí eu respondi, em inglês, né, gente? Eu respondi que era e tal. Aí eu falei, olha, eu tô no ônibus agora, você pode me ligar em uns 20 minutos? Aí ela falou, ok e tal. Desligou. E aí nisso, logo desci do ônibus. E aí cheguei no meu trabalho, achei uma sala vazia pra eu poder ficar lá e esperar a ligação. Fiquei lá uns 20 minutos esperando e nada da mulher me ligar. Aí eu entrei no e-mail, porque assim, gente, Boston geralmente entra em contato com você pra confirmar o match. A maioria das vezes é por ligação. Ou geralmente é por ligação, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. Ela me ligou, eu atendi e falei que naquele momento eu não conseguia falar. Daí eu fiquei esperando ela me pedir pra ligar de novo, fiquei esperando ela me ligar de novo, ela não ligou. E aí abri o e-mail só pra ver, nesse caso ela tinha mandado alguma coisa lá. E aí ela mandou as perguntas que ela ia me fazer pela ligação pelo e-mail mesmo, pediu pra eu confirmar se estava tudo certo. Perguntou se eu tinha alguma dúvida e foi isso. Depois que eu fechei meu match, eu iniciei o processo do visto. Vou postar um vídeo aqui falando sobre como foi, 2 vídeos na verdade. Vou postar um vídeo falando sobre como foi o meu processo do visto, né, pra poder tirar o visto, a entrevista e tudo mais. E também vou postar um vídeo falando sobre documentos que eu levei para tirar o visto. No momento que eu posso falar pra vocês é que eu vou embarcar no dia 5 de abril, semana que vem, então já tá chegando. Tentar mostrar tudo aqui pra vocês, porém eu também tô postando tudo não, mas enfim, gente, tô postando algumas coisas no meu Instagram de au pair, exclusivo, né, pra eu poder mostrar essa rotina minha também. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo na bio também, me segue lá, tá? Ele é fechado, mas vocês podem pedir pra seguir que eu vou aceitar vocês. E é isso, continue me acompanhando aqui no canal, vai ter muito vídeo legal pela frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa pode comentar e deixar aqui embaixo. Se tiver ficado alguma dúvida ou algo que eu falei que vocês não entenderam, pode perguntar que eu vou responder. Ou pode me chamar lá no direct do Instagram também, que eu vou tentar ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.